A gente sempre começava o trabalho com cada pessoa falando um pouco como é que você está hoje. E isso eu acho que ajudou a gente a se sentir conectada, né? Porque acho que a sensação de isolamento é o que dificultou muito a vida de cada um. E isso, claro que no trabalho influencia, né? Você saber que você está trabalhando aqui, né, na sua casa sozinha, mas que outra pessoa está conectada com você, sabendo que se você não entregou aquilo naquele dia, você vai entregar no dia seguinte, não deu, mas amanhã vai dar. Eu acho que isso ajudou, deu muito apoio e todo mundo conseguiu fazer as coisas que tinha para fazer. Acho que teve momentos de falta de inspiração, que era, né, uma sensação estranha de o que está acontecendo com o mundo, né? Acho que isso afeta muito e o que a gente faz e por que a gente faz. Acho que essa nova dimensão da vida, né, existencial foi muito impactante. Então, às vezes, eu acho que afetou negativamente a coisa da inspiração e da criatividade. Mas, por outro lado, eu acho que teve mais altos do que baixos, porque esse tipo de adversidade, para mim, funciona como um motor. Então, a gente inventou coisas muito novas aqui no escritório. A gente inventou novas dinâmicas. A gente começou a criar alguns temas novos para a gente de discussão interna de equipe, que são fora dos projetos, né? Não só discutir né, questões inerentes a cada projeto que a gente faz, mas também questões mais amplas da profissão e do nosso trabalho, sobre a luz como em vários aspectos. Isso aumentou significativamente. Eu acho que a diversidade colocou a gente um pouco num motor novo, que foi positivo. A gente passou a separar mais o que realmente importa. Acho que isso é uma grande lição da pandemia, é olhar, o mundo é cheio de coisa, o tempo todo coisa acontecendo e a gente se perde um pouco no foco. Eu acho que a pandemia, o fato de o isolamento, o pensar existencial, o medo, eu acho que isso faz a gente ter um foco maior no que realmente importa. Eu tenho a impressão de que isso impactou no fazer projeto, assim como impactou no fazer um arroz, sei lá. Eu acho que isso tem repercussões na vida de todo mundo, pessoal e profissional, com certeza. Tem uma outra coisa que é de realmente dar muito valor para o que a gente tem. Eu acho que isso não é tanto no fazer projeto de luz em si, mas no olhar e falar que legal que eu estou nesse projeto, que bom que eu estou fazendo isso, que bom que eu faço o que eu gosto, que bom que eu posso me preocupar com luz, porque a gente teve que se preocupar com coisas tão mais básicas, né? Então eu acho que tem uma coisa de um prazer de fazer o trabalho que aumentou. Eu acho que eu dou muito valor por poder fazer o que eu gosto. Eu acho que o trabalho com luz, assim, luz é luz em qualquer lugar. Tem algumas coisas que são fundamentais do trabalho com luz que não é difícil migrar de uma área para outra, por um lado. Porque eu acho que tem uma coisa do olhar, da percepção, que é comum, que é uma linguagem universal. Agora, tecnicamente, tem formas de resolver certas coisas que são muito próprias de cada um desses setores. Então, esses aprendizados mais técnicos e de algumas dinâmicas repercutem, sim, nos projetos como a gente fazia antes. Mas isso não foi... Acho que se acentuou na pandemia, mas a gente já vinha fazendo, né? Então, essa migração, esse blend de tipologias de projeto que vinha aconteceu de uma forma, vamos dizer, mais intensa na pandemia. E agora a gente está muito confortável com isso, com estar nesses mundos. Sim, interfere bastante, eu acho, porque tem aprendizados que você aplica, eu acho uma contaminação muito boa dessas duas técnicas, vamos dizer assim, de trabalhar com luz. Nesse ponto da relação com o espaço onde eu vivo e onde eu trabalho, não mudou muito do que era antes, porque eu já
já tinha esse escritório na minha casa. Eu moro numa casa grande, com o escritório na edícula, separado do volume da casa. E já era assim. Então, a minha dinâmica de trabalho com relação a isso não mudou. Claro que mudou o fato de que meus filhos, que são 2 adolescentes, não iam mais para a escola. Isso mudou totalmente a dinâmica da casa. Então, eu tinha um trabalho doméstico que antes eu não tinha tão intenso. Eles tinham vida fora daqui. Então ficou muito intensa, a vida doméstica ficou mais intensa do que era antes. E isso, claro, afeta. Afeta muito. Isso afeta muito. Mas, acho que comparado com outras pessoas que tinham uma dinâmica de sair para o trabalho e voltar para casa e de repente ficar numa casa pequena, isso não aconteceu. Eu tenho muito espaço de tudo que aconteceu na pandemia, isso não foi um tema para mim. Ficar aqui sempre foi bom e continua sendo bom. Já era bom e continuou sendo... Foi, na verdade, a melhor coisa que podia me acontecer nessa pandemia. É ter um espaço onde ninguém fica se trombando, né? Todo mundo dentro de casa, ninguém se trombando, se atrapalhando. Cada um tem seu espaço. Então, isso foi um ponto muito positivo para mim. Tudo tem responsabilidade, você tem que ser responsável por tudo que você faz. E quando eu coloco uma luminária num projeto, eu penso, isso é muita responsabilidade. Não é pouco importante. Tudo vai gerar consequências. Então, eu acho que é isso, colocar o foco, o que realmente é importante de fazer, de construir no mundo. Se não for importante, não faça. E não estou dizendo que o importante quer dizer o que é importante. Bom, aí é uma questão bem ampla, mas eu questiono muito as decisões, as tomadas de decisões. Acho que as tomadas de decisões têm que ser muito coerentes e muito pensadas, porque elas têm muitas consequências. Para fechar, os seus propósitos e convicções, você acha que foram afetados, de alguma forma impactados pela experiência da pandemia? Meus propósitos e convicções, eles se acentuaram, eu diria, com a pandemia. Acho que o que eu já vinha pensando e o que eu já vinha discutindo internamente aqui, tanto internamente no escritório com a equipe, assim como dos grupos que eu participo de vários grupos com lighting designers no Brasil e Iberoamérica. Todas essas discussões, elas só ganharam mais clareza. Eu acho que não teve nenhuma mudança, nenhuma guinada, mas eu acho que teve uma depuração de certas ideias da importância das coisas. Eu acho que isso é o que mudou. Mas não teve nenhuma mudança de propósito, de intenções. Eu acho que não é uma maior certeza, mas porque certeza é uma coisa difícil da gente ficar... Eu não sou uma pessoa que fica buscando muitas certezas, mas eu busco firmeza no que eu acredito, assim. Mesmo que eu esteja errada, porque provavelmente eu tô. Então, eu acho que se eu acredito numa coisa, eu tenho que ter firmeza. E isso eu acho que se acentua, porque é isso, certas questões ficaram mais claras e mais emergentes, mais evidentes. Isso traz mais firmeza.